Salmo de número 111. Eu gosto muito de, entre séries, a gente costuma pregar em séries aqui na igreja, um tema e desenvolvemos essa série, e eu gosto muito entre as séries de ir para o livro dos Salmos. Acaba que é uma outra série, né? Uma série de intervalo para as séries. Porque os Salmos, eles têm essa característica de, num capítulo só, ou num salmo inteiro, nós vemos uma ideia inteira. E os Salmos refletem o coração humano nos mais diversos momentos. Reflete o coração humano em meio às dificuldades, como nós vimos no último Salmo, Salmo 73, nas crises de fé, reflete em meio a perseguições, como nós vimos no Salmo de Davi, também o Salmo de número 5, e também reflete o nosso reconhecimento de quem Deus é, a forma como nós encaramos a Deus, a teologia que nós desenvolvemos, e não se engane, todos nós somos teólogos, todos nós temos um conhecimento sobre Deus, todos nós pensamos sobre Deus, todos nós temos uma forma de enxergar a Deus e de enxergar a vida. E a forma como nós enxergamos a Deus e enxergamos a vida, a teologia que nós formamos, afeta a forma como nós dirigimos as nossas vidas. As nossas escolhas, as nossas ações, as nossas reações, tudo fala do conhecimento que temos a respeito de Deus e o quanto levamos a sério, ou o quanto levamos em consideração a presença de Deus e o direcionamento de Deus para as nossas vidas. O Salmo 111, na verdade o 111 e o 112, são um preparativo aí para um grupo de salmos que começa a partir do Salmo 113, que são conhecidos como salmos de Halel, ou salmos de louvor. E eles vão ter em comum essa indicação da palavra aleluia. Aleluia. E aleluia todo mundo fala, né? A gente sabe como usar aleluia. Às vezes não entende o que significa aleluia. Às vezes a gente quer que algo aconteça e aquele algo acontece e você fala aleluia, né? Aconteceu. Ou às vezes a gente não quer que algo aconteça e aquele algo não acontece e a gente fala ufa, aleluia, né? Aleluia parece que é esse desabafo da alma, né? Parece que esse reconhecimento da alma de que há um cuidado, de que há um Deus que nos segura. A palavra aleluia, ela é na verdade a junção de duas palavras, a palavra halal, que significa louvor, e o finalzinho Yah, que é o nome abreviado de Deus. Então, em outras palavras, aleluia significa louvemos a Yahvé, ou louvemos a Deus. É um convite, não a um Deus qualquer, não a um Deus simples, não aos deuses das nações, não aos falsos deuses, mas ao Deus criador dos céus e da terra, que é o nosso sustentador. Aleluia é esse convite. Aleluia é mais do que o desabafo da alma. Aleluia é a tentativa de chamarmos todos ao nosso redor a se alegrarem conosco em Deus pelas suas maravilhas. Por isso nós às vezes vamos ver essa palavra sendo implicada para a congregação, e então chamando todos a dizerem aleluia. Ou então dizendo aleluia, louvem todos ao Senhor, todo ser que respira louve ao Senhor, que tudo louve ao Senhor. É um chamado a toda a criação de reconhecer quem é Deus. O Salmo 111 começa com essa expressão, dizendo aleluia. Ou seja, é um chamado do salmista para que todos se alegrem com ele, todos glorifiquem a Deus. Mas ainda no verso 1 ele diz, darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Primeiro, o salmista convida a todos, vamos louvar, aleluia. E depois ele fala da sua resolução. Parece que há um convite e ao mesmo tempo ele dizendo, eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei o que eu vou fazer. Eu estou te convidando a se alegrar no caráter de Deus. Então, aleluia. Mas se você não quiser, tudo bem, eu já estou fazendo aquilo que eu entendo que é o justo, o bom, o agradável. E ele diz, então, eu darei graças ao Senhor de todo o coração. Eu adorarei ao Senhor com integridade. Vou adorar ao Senhor com tudo o que sou. Não é da boca para fora simplesmente. Não é simplesmente repetindo as letras de uma canção sem pensar a respeito dela, sem um coração comprometido. Não, o salmista está dizendo, eu sou agradecido ao Senhor de todo o meu coração. Sabe que há uma lógica muito comum na vida. As pessoas que são amarguradas, que são amargas, são pessoas que não aprenderam o segredo da gratidão. Quanto mais gratos nós somos, mais nós olhamos para a vida com uma postura diferente, com um posicionamento diferente, com um coração diferente. E o salmista consegue olhar para tudo ao seu redor e encontrar motivos de gratidão. Porque na verdade é bem isso.
Nós podemos olhar para a vida e encontrarmos aquilo que nos falta e reclamarmos e murmurarmos. Ou podemos também colecionar as dádivas que conseguimos compreender da bondosa mão do Senhor, de tudo que o Senhor tem realizado. Talvez nós não conseguimos catalogar no momento presente sinais miraculosos ou coisas excepcionais, mas podemos ver a bondosa mão do Senhor na providência diária, no cuidado diário. Deus tem cuidado de nós. E nós costumamos chamar de milagre somente as coisas que são fora da curva, somente as coisas que fogem à normalidade. Mas todo o ato da bondade de Deus é um milagre. O fato de estarmos vivos é um milagre. O fato de podermos estar aqui cultuando ao Senhor como comunidade da fé é um milagre. O fato de termos comida em nossos pratos é um milagre da parte do Senhor. Eu costumo dizer que nós temos no nosso corpo quilômetros e mais quilômetros de veias, artérias, e basta uma pequenininha dessa, no nosso cérebro se entupir, a gente não lembra nem o nosso nome. Se estamos de pé é por causa da bondade e da graça do Senhor. E tudo isso é milagre. E o salmista está dizendo, eu vou dar graças ao Senhor com todo o meu coração. E ele diz onde ele vai fazer isso. Na segunda parte do verso 1, ele diz, na reunião da congregação dos justos. Ele está falando de um momento específico. Ele está falando de um tipo de adoração que é uma adoração comunitária. Ele está falando da congregação. Sabe que diante do Senhor nós o adoramos, e a vida daquele que nasceu de novo é uma vida de adoração. Adorar não é só aquilo que nós fazemos dentro das quatro paredes de um templo religioso. Adorar é tudo o que fazemos. Quer seja comer, quer seja beber, quer seja trabalhar, quer seja a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Tudo é uma expressão de adoração, se de fato nascermos de novo. Mas há um tipo específico de adoração ao qual nós somos chamados, que é a adoração comunitária, é a adoração coletiva. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Mike Cosper, escreveu um livrinho que chama Ritmos da Graça, um livro fabuloso, em que ele vai falar sobre o culto 1, 2, 3. Ele fala que o culto é prestado a Deus, então ele é o objeto, há um objeto, e esse objeto é Deus, ele é o alvo do nosso culto. Mas esse culto acontece em dois contextos, o contexto da dispersão e o contexto da reunião. Como seres que foram salvos por Cristo Jesus, nós somos adoradores quando estamos dispersos, quando estamos nos nossos afazeres, quando estamos na sociedade, estamos na nossa casa, estamos no nosso trabalho, estamos no nosso estudo, ali somos adoradores, e a adoração está acontecendo. Mas há um outro contexto, que é o contexto da reunião. E nós somos chamados, vez após outra nas Escrituras, para juntos louvarmos ao Senhor. E o Mike vai dizer uma coisa muito interessante, ele diz que a adoração dispersa ajuda na adoração comunitária, e a adoração comunitária ajuda na adoração dispersa. Assim, a adoração que nós prestamos como comunidade de fé é o reflexo da nossa adoração de segunda a sábado. Não adianta eu querer que o culto seja uma maravilha, que eu exploda em louvor, se ao longo da minha semana eu não tive tempo com Deus, eu não me entendi como um adorador. Não adianta. Da mesma forma, quando nós adoramos a plenos pulmões, como João efusivamente fez hoje, enche o seu pulmão, diga. Quando nós cantamos como comunidade, isso nos fortalece a sermos enviados de volta ao mundo e sermos adoradores 24 horas, 7 dias na semana. Então, há aí um objeto. Existem dois contextos, dispersos e reunidos. E há 3 audiências. A primeira audiência é o próprio Deus, Ele recebe o nosso louvor. A segunda audiência é a própria comunidade da fé. São os irmãos em Cristo. Quando nós estamos como comunidade, nós louvamos a Deus, fazemos isso uns para os outros. É assim que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, verso 16. É assim que Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 19. Em Efésios 5, você conhece muito bem o texto. Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo. E a gente fala assim, eu quero me encher. Mas Paulo não só diz que nós precisamos nos encher. Ele nos diz o como. Ele diz, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele diz, você quer se encher do Espírito? Cante com os seus irmãos. Cante para os seus irmãos. O texto gêmeo, Colossenses 3,16, Paulo diz, habite em vocês ricamente a palavra de Cristo. E a gente diz, tudo bem, eu quero que a palavra de Cristo habite ricamente em mim. Como eu faço isso, Paulão? E Paulo responde, falando entre vocês com salmos,
hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração a Deus, dando sempre graças ao Deus Pai. Como nós nos enchemos da palavra de Cristo? Como nós nos enchemos do Espírito Santo? Também como comunidade da fé, louvando, cantando uns para os outros. Quando eu vejo na face do meu irmão, da minha irmã, talvez passando por situações iguais às minhas, ou até piores do que as minhas, mas ali há uma expressão de louvor, o meu coração se regozija em Deus e diz, eu também posso cantar, eu também vou louvar, talvez sem vontade a princípio, mas diante da congregação, diante dos louvores comunitários, meu coração vai se enchendo dessa verdade, e eu também adoro ao Senhor. Por isso a importância da reunião da congregação, da adoração comunitária. E aí você pode dizer, por quais motivos que eu vou adorar ao Senhor? E eu sei que você deve colecionar motivos para adorar ao Senhor. Eu dei aqui alguns exemplos, mas o salmista vai nos dar ainda mais exemplos. E a partir do versículo 2 até o versículo 9, ele lista uma porção de características de Deus, de atributos de Deus. Porque veja bem, uma adoração genuína é fruto de um conhecimento verdadeiro de Deus. Nós só adoramos de fato a Deus se nós o conhecemos. Quando mais conhecemos a Deus, mais reconhecemos quem Ele é e mais nós nos impressionamos com quem Ele é. Sabe que a palavra louvor, durante muito tempo, foi mal compreendida pela igreja. Eu lembro que na minha época de adolescência, isso já faz uns 5 anos, na minha adolescência, a gente costumava dizer que música de louvor era música rápida, e música de adoração era música lenta. Era um ritmo musical, louvor e adoração. Aí eu ouvia outras definições, tinha gente que falava assim, não, louvar é agradecer a Deus por aquilo que Ele faz, e adorar é agradecer a Deus por aquilo que Ele é. Também não é o que a Bíblia nos ensina. A palavra louvor significa elogio, elogiar, isso é louvar. E você pode louvar, pode elogiar seu marido, sua esposa, seus filhos, pode elogiar as pessoas, isso também é louvar. Existem atitudes que são chamadas de atitudes louváveis. Quando um aluno se forma, e ele se forma com a melhor nota, se diz que ele se formou com louvor, com reconhecimento, com elogio. Louvor é isso, é exaltar a beleza de alguma coisa. E é isso que nós fazemos. Nós louvamos aquilo que nós reconhecemos como bom, aquilo que nós reconhecemos como belo, aquilo que nós reconhecemos como virtude. E o que o salmista está fazendo é olhar para Deus e exaltar e enumerar as virtudes de Deus. Óbvio que isso seria uma tarefa impossível, enumerar todas as virtudes de Deus, mas ele escolheu algumas. E ele diz no versículo 2, grandes são as obras do Senhor, e nelas meditam todos os que as apreciam. Olha para as obras do Senhor, olha para as realizações do Senhor. E isso se ocupa o coração de todos os que apreciam aquilo que Deus faz. Então ele diz, eu vou louvar ao Senhor na congregação dos justos, porque as obras do Senhor são grandes. No verso 3 ele diz, os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Verso 4 ele diz, ele fez proclamar as suas maravilhas, o Senhor é misericordioso e compassivo. Ele diz então que Deus faz no verso 2 grandes obras. No verso 3 ele diz que estes feitos de Deus, essas obras de Deus, atestam a sua majestade e o seu esplendor. Deus faz coisas grandes e maravilhosas porque Deus é grande e maravilhoso. As obras do Senhor estão associadas com o caráter do Senhor. E esse Senhor que Ele está revelando a nós, este Deus, Ele diz que é um Deus misericordioso. É um Deus que age em compaixão das nossas dores. É um Deus que é compassivo. É um Deus que é gentil. É um Deus que cuida das nossas dores. E conforme Ele vai fazendo isso, vai se mostrando. Porque é que Ele começa dizendo, vamos louvá-lo. Porque Ele faz grandes coisas. Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Além disso, no versos 5 e 6, ele fala que este Deus é um Deus generoso. Ele diz, deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhes as terras das nações. Ele está trazendo isso para a sua história, para a história do seu povo. Diz tudo o que nós temos, foi porque Deus é generoso. Deus é esse que nos alimenta.
Deus alimenta o povo com quem Ele tem um compromisso, com quem Ele tem uma aliança. Deus é um Deus generoso. No verso 7 ele diz: as obras das suas mãos são fiéis e justas, todos os seus preceitos merecem confiança. Ele está dizendo, Deus é estável. Aquilo que Deus fala na sua palavra é de confiança, porque Deus não muda, Deus é inabalável, Deus é estável. Os preceitos do Senhor merecem confiança, porque as suas obras, no verso 7 ele diz, são fiéis, são justas. Deus é firme. No verso 8 ele reforça isso, estão firmes para todo sempre e estabelecidos com fidelidade e retidão. O salmista diz, eu posso confiar em Deus, porque Ele é inabalável, Ele é firme, Deus não muda. E no verso 9, ele reforça a generosidade de Deus na sua aliança, dizendo, Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. Deus fez grandes coisas, e por isso ele diz no verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Diz, diante de toda essa majestade de Deus, da sua misericórdia, da sua compaixão, da sua justiça, da sua generosidade, da sua fidelidade, da sua firmeza, diante de tudo isso, é de bom senso cumprir e conhecer as instruções do Senhor, os mandamentos do Senhor, porque este é o princípio da sabedoria. Se eu quero viver bem, se eu quero viver sem quebrar a minha vida, o que eu preciso fazer é conhecer o Senhor. Temer não fala de medo, temer fala de reconhecer a grandeza, temer fala de respeitar a magnitude, temor fala disso, de reconhecer o quanto Deus é grande. E ele diz que é temendo ao Senhor, é reconhecendo este poderio absurdo de Deus, que nós demonstramos bom senso. Nós demonstramos bom senso ouvindo a voz desse Deus, porque se Ele é compassivo, misericordioso, justo, se Ele é generoso, se Ele é firme, não é inteligente da nossa parte ouvirmos o que Ele tem a dizer a respeito da vida? Ou será que nós sabemos muito mais? Ou será que os nossos caminhos são mais inteligentes? Não, eu sei o que eu estou fazendo. Ou será que não seria melhor nós ouvirmos o Deus que fala, o Deus que dirige, o Deus que aponta? Sabe que o Salmo 111, ele é o salmo que é composto de uma forma tão bela. Nós chamamos de um salmo acróstico. Acróstico. Se você olhar para o salmo no seu original, cada linha deste salmo começa com uma das letras do alfabeto hebraico. Na verdade, a cada linha, no meio da linha tem a continuação. Então, se a gente fosse traduzir isso para o português, seria no versículo 1, o início começa com A, no meio da frase tem o B, no meio da linha tem o B. Aí o segundo começa com C e no meio tem o D, e assim por diante. É um salmo acróstico, composto com inteligência, composto com poesia, composto com beleza. Um salmo que tem aí 10 versículos. E alguns salmos nas Escrituras, eles formam um bloquinho. O Salmo 111, na verdade, é um par com o Salmo 112, que também é um salmo acróstico, que também tem essa mesma lógica do início das letras, e que também tem 10 versículos. E o interessante é que, enquanto que o Salmo 111 fala das características de Deus, o Salmo 112 fala das características daquele que teme a Deus. E aqui está o coração da mensagem. Se você vê as características daquele que teme a Deus, são as mesmas características que ele aponta para Deus. Porque essa é a grande ideia, respira aí, tá? Anota aí, essa é a grande ideia da pregação de hoje. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Respira, de novo. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Porque se louvor é reconhecer a beleza de algo, a virtude de algo, se de fato reconhecemos a beleza e a virtude, nós a queremos para nós. Aquele que diz, olha, para mim, honestidade é um valor absoluto. Para mim, honestidade tem que vir em primeiro lugar. Você vai ver a vida dessa pessoa, ela tenta ser honesta em todas as coisas, porque senão ela só está falando da boca para fora. Se ela diz, para mim, honestidade é o melhor valor, é o melhor atributo de todos, mas é um caloteiro, deve para Deus e o mundo, não, essa pessoa está de brincadeira. Então, virtude para ela, honestidade não é virtude.
mas aquele que diz, não, para mim a família é aquilo que deve ser guardado acima de tudo. Você vai ver o referencial de como ela cuida da família, senão é só da boca para fora. Porque louvor verdadeiro é quando nós reconhecemos a virtude de algo. E se reconhecemos, nós desejamos também aquela virtude para nós. E se ao contemplarmos uma virtude, nós desejamos essa virtude, o que acontecerá quando nós firmarmos os nossos olhos no Senhor das virtudes? Naquele que é só virtudes, naquele de quem emanam todas as virtudes. O que vai acontecer conosco? Nós vamos nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor. E é por isso que ele começa o Salmo novamente com esse chamado. Ele diz, aleluia. E para juntar com o versículo anterior, o verso anterior diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, isso lá no verso 10 do capítulo 111. Todos os que cumprem seus preceitos, revelam bom senso. Então ele começa no versículo 1 do Salmo 112, como é feliz o que teme ao Senhor. Se no verso anterior ele diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele diz então, bem-aventurado, feliz, completo, é aquele que teme ao Senhor. E diz que tem grande prazer nos seus mandamentos. Veja, ele faz uma conexão muito importante. Temer a Deus, reconhecer a Deus, reconhecer quem Deus é, está diretamente relacionado ao quanto nós nos importamos com aquilo que Ele fala, ao quanto nós nos importamos com a Sua palavra. Se tememos a Deus, queremos conhecer a voz desse Deus, a direção desse Deus. Tem prazer nos seus mandamentos. É triste que na nossa cultura, isso há muito tempo, a nossa cultura evangélica, a palavra lei ou a palavra mandamento traz uma carga assim muito forte de, de uma legislação, de uma obrigação, de algo que é feito forçosamente, de algo que tem que ser feito, senão vai dar tudo errado. Mas a palavra lei, nas Escrituras, ela tem uma outra ideia. A palavra Torá, que aponta para a lei, fala de instrução. Instrução. Hoje, Deus nos agraciou com um almoço maravilhoso na casa dos irmãos. De vez em quando Deus faz umas maravilhas dessa, né? E usa anjos do Senhor para fazer pudim para a gente. Hashtag fica a dica. E lá em casa, a Maiara nunca fez um pudim. Não estou reclamando, depois não vai falar para ela que eu reclamei, não é isso. Mas ela não costuma fazer. E aí hoje, no almoço, aí a Maiara estava recebendo instruções de como fazer um pudim. Você vai pegar isso, vai pegar aquilo, vai fazer assim, vai fazer assado. O que são isso? Instruções. Se ela quiser fazer um pudim gostoso, quiser fazer um pudim certinho, ela vai ouvir as instruções e vai colocar em prática. Quando a Bíblia nos fala a respeito da lei do Senhor, ou dos mandamentos do Senhor, é como se Deus estivesse dizendo, você quer viver direito? Você quer viver bem? Você quer ser aquilo que eu te criei para ser? Você quer de fato experimentar uma vida funcional e abençoada? Eis aqui a receita. Eis aqui o caminho. Eis aqui o caminho da vida. As leis do Senhor não são obrigações e regras que Ele coloca sobre nós porque Ele quer cortar o nosso barato. Não, Deus é chatão. Deus está o tempo todo dando lei para a gente só para cortar o nosso barato. Não, Deus não é assim. O que Deus nos faz com a sua palavra é apontar o caminho que conduz à vida. Por isso o salmista diz, como é feliz. Essa palavra vai aparecer lá no Novo Testamento, nos discursos de Jesus, traduzida pela palavra no grego, makarios, que significa bem-aventurado, feliz, completo, inteiro. Seu coração está inteiro, sua vida está completa, sua vida está inteira. E ele diz, como é feliz este que teme ao Senhor e que tem grande prazer nos seus mandamentos. Verso 2, ele diz, seus descendentes serão poderosos na terra, uma ideia de nobreza, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Ele diz, este que teme ao Senhor, não só é abençoado, mas ele também passa essa bênção para a próxima geração. Porque, de novo, se os seus olhos estão no Senhor, nós buscamos ouvir a palavra de Deus. Se buscamos viver os mandamentos, as instruções do Senhor, isso fica visível a quem nos segue. Isso fica visível a quem nos cerca. A família está vendo a integridade da nossa fé.
Os filhos estão vendo a integridade da fé dos pais. E como diz aquela famosa frase de que as palavras conduzem, mas o exemplo arrasta. Aqueles que vivem os mandamentos do Senhor têm exemplos para dar para a próxima geração. Ele diz então, inclusive os seus descendentes serão abençoados. Agora olha que interessante, verso 3. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. É a mesma expressão do capítulo 111, verso 3. Diz que o Senhor manifesta os seus esplendores, a sua majestade, as obras do Senhor, e diz, a sua justiça dura para sempre. De um lado ele fala de atributos de Deus, do outro está falando daquele que teme a Deus. Mesma coisa aí na sequência, no versículo 4 ele diz, a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso e compassivo. Misericordioso, compassivo, e aí acrescenta o justo. E aí lá no capítulo 111, no versículo 4, ele diz, o Senhor é misericordioso e compassivo. Já disse que a sua justiça dura para sempre. Então ele está dizendo que essa também é uma característica daquele que serve a Deus. Lá no versículo 5 ele diz, feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Está falando de generosidade. É a mesma coisa lá no versículo 5 do capítulo anterior. Deus deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Deus dá, Deus é generoso, Deus entrega. E diz então que aquele que honra a Deus, que ama a Deus, que teme a Deus, é generoso. Interessante que essa generosidade está conectada lá com o versículo 3, sobre ser alguém próspero. Porque entenda, Deus sim pode nos prosperar. Deus sim pode acrescentar a nós. Mas Deus não faz isso para que simplesmente a gente bata no peito e olhe e fale, olha quanto eu tenho, olha quanto eu construí. Deus nos põe mais sementes à mão para que possamos semear. Deus nos abençoa para que sejamos abençoadores. E aqui vai um segredo para a vida. Verdadeira bênção de Deus é aquela que não abençoa só a mim. Verdadeira bênção de Deus é aquela que é compartilhada. Ainda que seja algo muito específico a você. Estava doente, de alguma forma maravilhosa e miraculosa, Deus me curou. Mas não guarde isso para você. Testemunhe, fale aos outros, compartilhe. Edifique a fé dos outros, porque bênção verdadeira não é aquela que é só para mim. Bênção verdadeira, ela é partilhável, ela é compartilhável. Ele diz então aí no versículo 5, que este que é feliz, este que teme ao Senhor, é alguém que age com generosidade. E ele pode ser generoso. Por quê? Porque ele é abastecido. Mas como acontece esse abastecimento? Diz aí no versículo 5 ainda, que ele conduz os seus negócios com honestidade. Aquele que olha para o Senhor é abençoado, não só porque Deus derrama sobre ele bênçãos miraculosas, mas porque Deus o ensina a viver, inclusive, nas suas finanças. É alguém que sabe administrar os seus recursos. É alguém que não come tudo que lhe chega à mão. É alguém que sabe valorizar, que sabe agradecer e que sabe administrar as dádivas que o Senhor confia às suas mãos. Queridos, muitas pessoas passam por dificuldades financeiras e o problema não é quanto ganham, mas como gastam. Fala assim, não, se eu ganhasse mais, eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo isso, assim, eu preciso de R$200 para fechar o meu mês. Se eu ganhasse duzentinho a mais, todas as minhas contas estavam resolvidas e eu ia viver feliz. E Deus, de uma maneira generosa, abriu uma porta para a pessoa ganhar 3 vezes mais do que isso, a mais do que já ganhava. Pergunta, você acha que a pessoa desenrolou? Não, está mais enrolado ainda. Porque o problema não é quanto a gente ganha, o problema é como e quanto a gente gasta. Quanto mais, tem um texto nos Salmos que diz que quanto mais se aumentam as riquezas, mais se aumentam aqueles que a consomem. Isso é uma realidade. Vamos aumentando os padrões, vamos colocando mais coisa no cartão de crédito. Depois que inventaram o cartão de crédito, né? E o crediário das Casas Bahia, a vida do brasileiro nunca mais foi a mesma. Que as pessoas começam a dizer, no próximo mês, aquela parcela de duzentão que eu estava pagando na minha cozinha, vai acabar. Agora eu posso ir lá de novo nas Casas Bahia e fazer mais um financiamento lá de um negócio e não vai pensar em vou comprar um negócio de duzentão.
vai dizer, eu vou assumir mais uma coisa em que eu tenha R$ 200 de parcela todo mês, porque liberou no cartão. Diz, não, aquele que teme ao Senhor, esse pode ser generoso, porque ele administra bem os recursos que vêm à sua mão. Ele age com inteligência. Ele não fica dependendo do milagre. Senhor, esse mês o Senhor tem que fazer, abrir as portas. Esse mês o Senhor tem que fazer o milagre, senão eu não sei nem como pagar minhas contas. É como se Deus tivesse que dizer assim, mas não fui eu que fiz essas contas. Não fui eu que passei o cartão de crédito. Não fui eu que achei que você devia ter mais um par de sapato, tendo 24 na sua estante. Não fui eu que achei que você tinha que trocar de carro agora. Aí a gente põe na conta de Deus, né? Às vezes até fala, estou comprando pela fé. Não, está comprando na irresponsabilidade. E Deus não entra nas nossas maracutaias, tá? Às vezes Deus dá até uma pulada fora e fala assim, vai nessa. Aí depois eu vou lá e te ajudo, depois você estiver arrebentado. E aí você aprende a nunca mais fazer isso sem me consultar antes. Mas deixando de lado aí um pouco de administração financeira, continuemos o salmo. Ele diz que esse então é generoso no verso 5. E no verso 6 diz, o justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. No verso 7, não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Se no Salmo 111, nos versos 7 e 8, fala da estabilidade de Deus, da firmeza de Deus, que Deus é de confiança, que as palavras de Deus são confiáveis. Bom, é fácil nós entendermos no versículo 6 do capítulo 112, porque é que o justo não é abalado. Porque é que no versículo 7 ele não vai temer, porque o seu coração está alicerçado naquele que é inabalável. Se Deus é firme e o nosso coração está em Deus, o nosso coração estará firme. Mas se o nosso coração está nas circunstâncias, se o nosso coração está na nossa folha de pagamento, se o nosso coração está na nossa energia, nas nossas forças, na nossa beleza, na nossa fama, tudo isso vai passar. Um dia a conta da saúde vem, e a gente passa a ser mais crocante do que já foi um dia. Um dia a gente começa a levantar com mais calma do que a gente levantava antes. Esses dias eu estava no sofá, achei que eu ainda tinha 15 anos, esqueci que eu tinha completado 17 já, quis levantar de uma vez. De repente parece que o mundo começou a girar mais rápido. Ficou tudo preto. E aí tinha dor para todo lado e eu não sabia onde é que eu estava mais. Perdi o rumo. Porque a idade vai chegando, e olha que eu estou nos meus 20 ainda. A idade vai chegando, a conta vai chegando, tudo vai passando. Os cabelos vão indo embora, a beleza vai se deteriorando, a força vai enfraquecendo. Tudo nessa vida vai passar. E se o nosso coração está colocado em coisas passageiras, quando isso passar, o nosso coração vai se abalar. Mas se o nosso coração está naquele que é firme, naquele que é confiável, como diz a canção, quando tudo cai ao meu redor, são os braços do Senhor que me seguram. São os braços do Senhor que nos acolhem. Quando o nosso coração está nele, nós podemos estar confiantes, porque a nossa confiança está naquele que é firme. Então ele diz no verso 8, o seu coração está seguro, nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Aí no verso 9, ele retorna com o tema da generosidade, diz, reparte generosamente com o pobre, e a sua justiça dura para sempre, o seu poder será exaltado em honra. Aqui estão as características daquele que teme a Deus. Ele passa a se parecer com o Senhor. O último verso, o verso 10 diz, o ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha, o desejo dos ímpios se frustrará. Sabe que mesmo agindo e buscando estas virtudes, mesmo reconhecendo essas virtudes como dignas de serem louvadas, mesmo às vezes agindo em busca dessas virtudes, parece que tem gente ao nosso redor que não vê isso como coisa boa. Enquanto nós olhamos para essas virtudes e dizemos, isso é bom e eu vou perseguir, há aqueles que ficam raivosos quando outros se convertem, quando outros têm um encontro com o Senhor. Ouvi de um caso de um indivíduo que era daqueles de bebê de ficar caído, sabe? Ficar na sarjeta. E um dia o Evangelho o encontrou. Um dia Cristo o restaurou. E ele passou a ser um pregador na sua família, entre os seus amigos.
E as pessoas diziam, eu preferia quando ele era bêbado. Eu preferia quando ele estava na outra vida. Agora fica falando essas coisas de Deus, endoidou. Agora ele pirou, agora virou fanático. Preferia um bêbado que o fanático. E às vezes nós somos perseguidos pela nossa fé. E bom seria se nós fôssemos perseguidos sempre pela nossa fé. Porque às vezes nós somos perseguidos só porque nós somos chatos mesmo. Às vezes as pessoas não querem estar conosco, não é porque a gente é diferente, é porque a gente é chato. E o Senhor nos chama a sermos diferentes e não esquisitos. A agirmos de maneira diferente, a agirmos como Jesus agiria. Então, ao olharmos para esse texto, nós vemos que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Mas isso também é a realidade se nós adoramos outra coisa. Se nós colocamos os nossos valores em coisas que são diferentes de Deus. Passa umas páginas aí, na verdade uma página, e vai lá no capítulo 115, só o início. Ele diz, verso 1, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Começa com exaltação. Mas olha o verso 2, ele diz, porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus, e pode fazer tudo o que lhe agrada. Olha o verso 4, os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Olha o verso 8. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Aquele que confia no Senhor, que teme ao Senhor, vai se tornar semelhante ao Senhor. Mas aquele que confia nos falsos deuses, vai se tornar como os falsos deuses. Aquele que põe o seu coração no dinheiro, o dinheiro tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem pernas, mas não anda. Ele vai com a gente aonde a gente anda. Se a nossa confiança está no dinheiro, nós nos tornamos isso. Nós nos tornamos inertes, nós nos tornamos cegos, nós nos tornamos mudos, nós passamos a viver simplesmente em função disso. E este é talvez o maior Deus desta geração. A busca por um conforto financeiro que nos faz entregar tudo. A gente entrega a família, a gente entrega a saúde, a gente entrega o nosso tempo com Deus, a gente entrega o nosso tempo de comunhão com pessoas, a fim de termos mais oportunidades para ganhar dinheiro. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Charles Spurgeon vai falar a respeito disso, dizendo que aqueles que adoram falsos deuses, diz, não têm olhos de piedade para os outros, não têm ouvidos para ouvir os pedidos de socorro, nem língua para aconselhar, e nenhuma mão para ajudar. Quanto mais nós buscamos conhecer a Deus, e quanto mais nós valorizamos o caráter de Deus, mais nós nos tornamos como Deus é. O Salmo 111 começa dizendo, aleluia, dizendo, vamos louvar a este Deus. E ele diz, porque este Deus, ainda no verso 2, desculpe, esse Deus fez obras maravilhosas. E aqui não tem como não ver o Evangelho. Qual é a obra mais maravilhosa que o Senhor fez? O Senhor nos enviou seu Filho. E é em Jesus que nós vemos o Deus que é bondoso, compassivo, justo, generoso e firme. E é por meio de Jesus, é por meio do sacrifício de Jesus, que nós agora podemos ser parecidos com o Senhor. É entrando pelo novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do seu sangue, que nós podemos parecer com o Senhor. Nós podemos não só desejar os atributos de Deus, mas nós podemos, pela presença do Espírito Santo em nós, exercitar os atributos de Deus. Aquilo que Paulo chama de o fruto do Espírito. Algo que é pertinente ao Espírito e que passa a ser próprio do povo de Deus. Alegria, paz, justiça, misericórdia, bondade, domínio próprio. Só nos é possível porque Cristo abriu o caminho. Grandes obras faz o Senhor. Ou fez, ou tem feito grandes coisas. Todos aqueles
que apreciam essas obras, meditam nelas. E são essas obras que alinham o nosso coração e nos fazem ser cada dia mais semelhantes a Cristo. Amém, queridos? O maior exemplo disso está colocado diante de nós. Hoje, a mesa está posta. A mesa da compaixão. A mesa da misericórdia. A mesa da justiça. Justiça que foi dada a nós. Justiça que não nos pertencia. Justiça que foi imputada a nós. Nós que éramos injustos. Deus, na pessoa de Cristo, assumiu a nossa injustiça na cruz e nos deu da sua própria justiça, de forma que hoje Deus olha para nós e vê a justiça de Cristo em nós. Nós podemos chegar à presença de Deus sem medo, sem sentimento de culpa, como se o pecado nunca tivesse existido, não porque nós nunca pecamos, mas porque a justiça de Cristo foi dada a nós. Essa é a firmeza que nos segura. Se você puder, coloque-se de pé nesse momento, nós vamos orar ao Senhor.